Dando sequência às nossas aulas de processo civil, hoje nós trataremos do artigo 11 ao artigo 15, encerrando, portanto, o título 1, que são as condições principiológicas ali do Código de Processo Civil. Bom, o artigo 11 do novo CPC diz que todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. O artigo refere-se à publicidade dos julgamentos a que todos os jurisdicionados têm direito. Há uma máxima jurídica que diz que aquilo que não é errado não precisa ser feito às escondidas. Bom, parcela da doutrina critica a primeira parte do caput desse artigo quando ele diz julgamentos. Alguns juristas questionam os atos que são processuais, mas não são necessariamente julgamentos. Exemplo, as audiências onde se ouve testemunhas, mas não há prolação de nenhuma sentença, o juiz não dá sentença ali. Refere-se também aos atos de secretaria, aos atos realizados no interior dos gabinetes judiciais, que, portanto, podem ter caráter de decisão ou até de sentença, mas não são efetivamente tornados públicos ali, ou seja, as partes não presenciam efetivamente o juiz proferir a sentença, estão ao lado dele quando isso ocorre fora, por exemplo, das audiências. Parte da doutrina critica isso, critica a expressão julgamentos quando fala de publicidade nesse aspecto. Particularmente, eu acho que pode ter algum exagero da doutrina, algum preciosismo da doutrina. Mas o fato é que a palavra julgamentos, ela é uma expressão talvez um pouco mal aplicada. Talvez a melhor palavra, a melhor expressão a ser utilizada poderia ter sido: todos os atos e julgamentos do Poder Judiciário serão públicos. No tocante à questão da fundamentação, não há dúvidas de que essa fundamentação ela é exigida também no mesmo CPC, no parágrafo 1º do artigo 489. A exigência de fundamentação judicial ela tem dois motivos básicos. O primeiro é a obrigação do juiz de explicitar o porquê ter sentenciado ou decidido tal situação daquela forma, daquele jeito. A fundamentação é praticamente a explicação jurídica, é o esclarecimento legal e o seu ponto de apoio dentro do ordenamento legal brasileiro. Isso serve para permitir que a parte se satisfaça ou que consiga, com base nos fundamentos, recorrer da decisão ou sentença que entender como injusta. O segundo motivo, ele tem caráter político-social, pois faculta o controle das decisões dos juízes a uma maior segurança e uma maior satisfação social. O juiz não pode decidir o que quiser decidir. Ele deve decidir de acordo com as provas, ele deve decidir conforme a ordem jurídica e a sua livre convicção motivada permitirem que ele some todos esses fatores e consiga então a fundamentação necessária. Uma decisão sem fundamentação, ela contém um gravame muito sério, um vício muito sério, pois desrespeita a nossa Constituição. Impede que a parte possa recorrer de forma objetiva e ainda pode colocar em dúvida a imparcialidade do julgador, o que certamente mancha a imagem do Poder Judiciário. O parágrafo único dispõe que, nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes e de seus advogados, de defensores públicos e do Ministério Público. Bom, o segredo de justiça contemplado nesse parágrafo justifica-se em função de que, em alguns casos, detalhes convém permanecer entre os sujeitos do processo. Esses detalhes, em regra, eles permanecem entre os sujeitos do processo para preservar as próprias partes, porque às vezes a exposição de detalhes do caso pode fazer com que aquilo caia, como se diz,
popularmente na boca do povo e causar mais dano, mais constrangimento do que se já existe ali dentro da própria demanda em si. Temos como exemplo de processos que tramitam em segredo de justiça, processos de investigação de paternidade, divórcios e outras situações que podem, inclusive, expor a intimidade e serem realmente, como eu disse, vexatórias. Mas é importante dizer que o segredo de justiça não acaba com a publicidade processual. O que o segredo de justiça faz é restringir essa publicidade aos interessados. Em outras palavras, não será proferido nenhuma decisão sem que os atos importantes do processo tenham tido a participação dos diretamente interessados, ou seja, o juiz não decide contra mim sem que eu fique sabendo de nada que se passou, que eu fique sabendo apenas da sentença. Isso não pode acontecer e de fato não acontece. Bom, passando para o artigo 12, é um artigo mais extenso, com parágrafos e mais incisos, mas é um artigo bastante importante em alguns pontos. Noutros pontos, acho que o legislador exagerou nas questões principiológicas, mas enfim, nós vamos abordar de forma sucinta, porque a maioria dos casos serão vistos em aulas posteriores. Diz o artigo 12 que os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Esse artigo considera a ordem cronológica a ordem de chegada dos processos prontos para julgamento ao gabinete judicial. Trata-se de regra aparentemente importante e cuja aplicação prática só o tempo dirá se vai funcionar adequadamente. A intenção do legislador, por certo, foi nivelar o tempo de resolução dos processos, pois antes dessa regra, juízes julgavam aquilo que decidiam julgar. Ou seja, segundo nós percebíamos na prática, os processos cujas sentenças eram mais simples, mais breves, mais rápidas, proporcionavam maior produção, eram mais simples, podiam ser feitos inclusive em maior quantidade por juízes e assessores, e por isso tinham preferência em relação aos processos mais complexos. Aqueles mesmo prontos para o julgamento, mas que eram muito complexos, acabavam por demorarem mais para serem enfrentados. Bom, o parágrafo 1º diz que a lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública, em cartório e na rede mundial de computadores. O parágrafo 1º dispensa maiores explicações, pois a intenção do legislador é que o público possa acessar nos fóruns ou tribunais, ou via sites dos tribunais, as listas de processos em condições de julgamento. Essa regra se traduz num reforço ao princípio da publicidade dos atos processuais. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput do artigo 12 as sentenças proferidas em audiência homologatória de acordo ou de improcedência liminar do pedido. Esse inciso 1 do parágrafo 2º retrata o óbvio, pois se em audiência houver acordo ou improcedência do pedido em caráter liminar, por exemplo, a audiência vai praticamente colocar fim ao processo, porque haverá um termo de audiência onde se homologa o acordo ali colhido. E é claro que o processo não há mais nenhuma outra providência maior do ponto de vista instrutório, portanto, passa a não ter mais razão de ser. Bom, outro exemplo de improcedência liminar dos pedidos poderia ser, por exemplo, a ausência de condições da ação, que vamos estudar em outra aula, e é óbvio que também não há necessidade de inclusão em lista alguma. Inciso 2 do parágrafo 2º diz que o julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos também estarão excluídos desta lista. Este inciso igualmente justifica a exclusão da lista cronológica daqueles processos em que a sentença pode ter efeito extra parte. É aquela sentença que os efeitos dela podem alcançar outras partes, ou seja,
está além do interesse individual de um só demandante. Inciso 3º desse parágrafo 2º. O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. Como no inciso anterior, nesses casos, os processos pulam a fila, por já haver um posicionamento de tribunais superiores. A sentença ou decisão já é prevista em casos onde tribunais superiores estão para julgar ou já julgaram determinada demanda que se repetiu país afora. Um grande exemplo foi o da correção da poupança, que acabou por redundar em ações em vários fóruns de vários estados do país, praticamente todos os estados do país, e que acabou sugerir que poderia haver um risco de decisões conflitantes entre um tribunal e outro, entre uma comarca e outra, entre uma vara judicial e outra. Por isso, sairiam da ordem cronológica esses processos e aguardariam um pronunciamento que atingiria a todos os processos e conferia uma solução única, estabilizada a todos os processos. O inciso 4 diz que as decisões proferidas com base no artigo 485 e 932 também estão fora da lista cronológica. Em aulas mais adiantadas, iremos abordar os 2 artigos referidos nesse inciso, e se o colega desejar satisfazer a curiosidade, leia o artigo 485 e 932, sendo que o primeiro artigo ele refere-se mais diretamente à atividade do juiz de primeira instância e o segundo traz referência aos processos sob cuidados do desembargador relator, ou seja, casos de segunda instância ou segundo grau de jurisdição, que também vamos estudar adiante. Estarão fora da lista cronológica, inciso 5, o julgamento de embargos de declaração. Embargos de declaração é o recurso adequado para que a parte, por meio de seu advogado, se dirija ao juiz ou tribunal e peça esclarecimento, elimine qualquer omissão, contradição ou requeira correção de erro material verificado em pronunciamento judicial. A exemplo de sentença, por exemplo, os embargos declaratórios estão previstos no artigo 1022 a 1026 do Código de Processo Civil. Também fora da lista cronológica o julgamento do agravo interno. O agravo interno refere-se à providência de competência de segunda instância, desembargador, e iremos analisar mais detalhadamente em outra aula. Inciso 7. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça também estão excluídas da lista cronológica. As metas do Conselho Nacional de Justiça visam por fim a todos os processos deixados praticamente ao esquecimento nas prateleiras dos fóruns pelas mais diversas razões. Logo, havendo regra própria, inclusive referida no parágrafo 3 deste artigo, este inciso só vem a reforçar ou repetir a previsão do parágrafo 3º. Inciso 8º. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal também estão excluídos da lista cronológica. Repare o colega que o inciso 8º diz que tenham competência penal. Pode parecer estranho que um Código de Processo Civil trate de questão criminal, mas a verdade é que isso faz todo sentido. Os processos de pessoas presas por questão de lógica, de paz social, de paz nos presídios e de critérios de humanidade têm primazia, prioridade sobre os demais. O preso tem direito a ter uma definição de sua situação. Uma pessoa não pode ficar provisoriamente presa sem uma expectativa de qual será o seu futuro. O indivíduo preso tem direito de ser julgado de forma justa e o mais breve possível, para ao final apurar. Se for inocente, deve ser absolvido e imediatamente posto em liberdade. Se é condenado a certa quantidade, a certo quantum de pena, isso pelo menos lhe dá o direito de vislumbrar o seu futuro, de programar o seu futuro. Portanto, os processos criminais não podem, de forma alguma, ter qualquer relação com esta ordem cronológica, com esta lista cronológica. Inciso 9. A causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Como toda regra tem exceção, existem processos que guardam
casos de maior relevância e, portanto, necessitam de urgência nos pronunciamentos. Pode ser, por exemplo, o caso de uma calamidade causada por um eventual complexo industrial que desaloje pessoas e que, portanto, exija providência rápida e que não possa ficar na dependência, né, de uma lista de espera. Uma lista essa que pode até ser extensa, que certamente será extensa. Imagine pessoas sem casa, sem lugar para ficar, sem lugar para morar, em virtude de uma tragédia, de uma calamidade ali, que demanda providência judicial. Não seria razoável, nesse caso, que este processo permanecesse na lista. Seria a situação prevista nesse inciso 9º. Parágrafo 3º. Após a elaboração da lista própria, respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre preferências legais. Bom, o parágrafo ele é autoexplicativo. Passando diretamente ao parágrafo 4º, ele diz que após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar em reabertura da instrução ou conversão do julgamento em diligência. Parágrafo 5º. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Pois muito bem, os parágrafos 4 e 5 foram inteligentemente criados. O requerimento de que se trata pode ser um simples pedido de correção de um dado, de um nome ou de alguma informação no processo, e que, se não fosse a previsão contida nesse parágrafo, poderia, por uma questão simples, retirar o processo da ordem de julgamento. De acordo com a regra do parágrafo 5º, sendo resolvida a questão, o processo volta à sua posição normal. Essa regra impede que qualquer uma das partes efetue maldosamente requerimento inútil com o fim de retirar o processo da lista de julgamento, atrasando a solução do processo. O legislador, nos parágrafos 4º e 5º, foi inteligente, foi brilhante. São dois parágrafos bastante importantes. Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º, ou conforme o caso no parágrafo 3º, o processo que tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução. É a típica situação onde o julgador se depara com o processo e, ao analisá-lo para proferir sentença, observa que falta algum elemento importante que pode dificultar, impedir ou modificar o julgamento da causa. Inciso 2. Se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2. A hipótese do artigo 1040 obedecerá ao imposto neste mesmo parágrafo 6º e seus detalhes serão estudados, devido à complexidade, em outra aula. Artigo 13. Da aplicação das normas processuais. Artigo 13. A jurisdição civil será regida pelas normas processuais brasileiras, ressalvadas as disposições específicas previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte. Jurisdição é toda a autoridade ou poder conferido a uma pessoa para julgar conflitos. A jurisdição é exercida pelos juízes que, via de regra, se submetem às leis brasileiras. Em outras palavras, leis de outros países não podem ser aplicadas no Brasil, salvo quando houver tratado, convenções internacionais em que o Brasil tenha aderido. Nesses casos de convenções e tratados internacionais, trata-se de regras criadas fora do território nacional, mas que o Brasil tenha aderido, tenha aceitado seguir. Esses tratados têm a qualidade de lei ordinária, salvo os tratados que cuidarem de questões relativas a direitos humanos, que poderão ter status constitucional se forem aprovados pelo Congresso Nacional, na Câmara e no Senado. Na verdade, esses tratados que cuidem de direitos humanos terão status constitucional
sob a forma comparativa de emenda constitucional. Artigo 14. A norma processual não retroagirá, isto é, não alcançará fatos passados, e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados anteriormente, que não serão alterados, e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Qual é a norma revogada? O antigo Código de Processo Civil. O colega iniciante, por certo, ainda irá se deparar com processo criado, processo nascido, sob a vigência do antigo Código de Processo Civil, criado em 1973, que entrou em vigor em 73, em verdade, e que foi substituído neste ano de 2016 pelo atual novo CPC. Fica claro e tranquilo que nada do que foi elaborado pela antiga regra sofre alteração com a chegada em 2016 do novo Código de Processo Civil. Porém, esse novo código passa a reger os novos atos segundo o texto desse novo código. Não há dúvida de que algumas arestas podem surgir nesse trespasse de leis. Não só podem surgir, como de fato surgiram. Tenho como exemplo embargos de terceiro, que na antiga regra tinha uma ritualística, tinha um formato, ou seja, um procedimento. Já na lei nova, tem um outro procedimento um pouco mais variado, algumas exigências um pouco diferentes. Assim, em cada caso concreto, o juiz deverá promover ajustes para que ocorra uma boa e justa transição. Passando ao artigo 15, na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. No texto deste artigo, há uma extrema lucidez aplicada pelo legislador, pois muitos desavisados podem acreditar que, gostando de direito civil, não há necessidade de conhecer outras matérias, assim como também, não gostando de direito civil, não há necessidade de se estudar e conhecer o processo civil. Vê-se muito isso. O estudante gosta muito de direito penal, é muito seduzido pelo direito penal, entende que não precisa dar atenção ao processo civil. Jamais caia nessa armadilha. Jamais. A importância do Código de Processo Civil espalha-se supletivamente por todos os outros ramos do direito, ou seja, o Código de Processo Civil muitas vezes é uma sombra por detrás dos outros ramos do direito. Aonde faltar um regramento, provavelmente quem vai preencher esse regramento vai ser o Código de Processo Civil. Inclusive, recursos para tribunais superiores em matéria penal, o Código de Processo Civil tem aplicabilidade e tem importância. Assim, antes de dar qualquer veredito de que você só gosta de direito penal, só de direito administrativo, só trabalhista, eu só vou fazer trabalhista, lembre-se, o Código de Processo Civil tem muita importância. Bom, pessoal, como prometido, mais 5 artigos do CPC foram visitados e vencidos, pelo menos sucintamente, pelo menos sumariamente. Em breve, nós vamos estudar do artigo 16 ao artigo 20, avançando mais 5 artigos no Código de Processo Civil. Mais uma vez, se você gostou, clique em gostei, inscreva-se no canal. Para despedir, eu gostaria de convidar os colegas para visitarem o meu outro canal que se chama Apaixonados por Ferramentas. Digita lá no YouTube, Apaixonados por Ferramentas, e assistam. Valeu demais, obrigado.